Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais este vídeo. Continuar falando sobre este livro maravilhoso que eu estou lendo, A Fé da Igreja, do Padre Antônio Royo Marim. É um dos melhores padres da nossa época. Eu vou continuar falando sobre a revelação. No primeiro vídeo eu tinha falado sobre o que era a fé, o que constitui a fé, o significado, e agora a gente vai falar sobre a revelação. Como Deus revelou aos homens. Então, primeiro Deus ele falou aos homens e sua palavra divina foi sendo transmitida de geração em geração de duas formas. Por escrito, nas Sagradas Escrituras, e oralmente através da divina tradição, fielmente custodiada pelo magistério infalível da Igreja. As Escrituras e a tradição controlada pela Igreja são igualmente as fontes únicas, verdadeiras e autênticas da revelação divina. A revelação, segundo professa o concílio, o homem ele pode conhecer a Deus com a razão natural, por meio das coisas criadas. Todos os homens eles têm condição para conhecer com absoluta certeza e sem erro as realidades divinas que em si não são acessíveis à razão humana. Mas também Deus quis transmitir e se revelar aos povos. Ele se revelou a princípio para os patriarcas e profetas, mas também ele quis que se mantivesse íntegro, a revelação, e por isso ele deixou a igreja. Depois de ele ter revelado diretamente aos patriarcas e profetas, ele veio até e falou diretamente com os apóstolos, e esses apóstolos puseram por escrito algumas coisas, não tudo, a mensagem da salvação, inspirados pelo Espírito Santo. E para que o evangelho se conservasse sempre vivo e inteiro na igreja, os apóstolos nomearam como sucessores os bispos, deixando-lhes seu cargo no magistério. Essa tradição, com a escritura de ambos os testemunhos, são o espelho em que a igreja peregrina contempla a Deus. Aqui mais adiante ele vai falar que a pregação apostólica ela se expressa de modo especial nos livros sagrados. Há de se conservar-se por transmissão contínua até o fim dos tempos. Por isso os apóstolos vão transmitir o que receberam, avisam aos fiéis que conservem as tradições aprendidas verbalmente ou por carta, está em 2 Tessalonicenses 2,15, e que lutem pela fé recebida, Judas 3. Uma tradição apostólica, ele vai dizer aqui mais à frente que ela vai crescendo com a ajuda do Espírito Santo, isto é, vai crescendo a compreensão das palavras e instituições transmitidas quando os fiéis as contemplam e estudam, repassando-as em seu coração. Quando compreendem internamente os mistérios que vivem, quando as proclamam os bispos, sucessores dos apóstolos no carisma da verdade. As palavras dos santos padres testemunham a presença viva dessa tradição, cujas riquezas vão passando a prática e a vida da igreja que crê e ora. E foi essa mesma tradição que nos deu a conhecer, à igreja o canone, que é os livros sagrados. Qual eram os livros inspirados da Bíblia? Foi a mesma igreja, a mesma tradição. E também que faz com que a gente entenda cada vez mais esses mistérios. A sagrada tradição e a Sagrada Escritura estão estritamente unidas e compenetradas entre si. Manam da mesma fonte, unem-se em uma mesma torrente, correm em direção ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus por escrita, por inspiração do Espírito Santo. A tradição recebe a palavra de Deus confiada por Cristo e Espírito Santo aos apóstolos e a transmite íntegra aos sucessores, para que eles, iluminados pelo Espírito da verdade, conservem-na, exponham-na e difundam-na fielmente em sua pregação. É por isso que a igreja não tira exclusivamente todas as verdades de fé das Escrituras, porque nem tudo está lá. Algumas coisas foram ditas por via oral. Embora todas as doutrinas e dogmas da igreja você consegue encontrar nas Escrituras, implícita ou explicitamente. Que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, oral ou escrita, foi entregue unicamente ao magistério da igreja, o qual o exerce em nome de Cristo. E é bom ressaltar aqui, gente, que ele vai falar que o magistério não está acima da palavra de Deus. É muito comum, alguns protestantes acusarem a igreja de que a igreja está acima da palavra, que o magistério está acima da palavra de Deus. E não é.
A igreja ela está a serviço dessas duas fontes de revelação, para ensinar puramente o transmitido, pois foi mandato divino e com assistência do Espírito Santo, escuta-o devotamente, custodia-o zelosamente, explica-o fielmente e deste depósito da fé, tira tudo o que propõe como revelado por Deus para ser crido. Ele vai finalizar dizendo que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja, segundo o plano de Deus, estão unidos e ligados de tal modo que nenhum deles pode subsistir sem os outros. Os três, cada qual segundo o seu caráter e sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Assim como é a Santíssima Trindade, que vive em perfeita harmonia, assim é a Igreja, os três pilares, os tripés da Igreja: magistério, tradição e escritura. Eles vivem harmoniosamente e sem um desses tripés não há como os homens caminharem seguramente pelo caminho da salvação. Como a gente pode ver que as denominações protestantes não têm esse tripé e elas têm diversas opiniões acerca da Bíblia e da revelação, enfim, do cristianismo como um todo. Resumindo este capítulo, primeiro, Deus, ele se revelou aos homens com obras e palavras. Antigamente, foi por meio dos profetas, dos patriarcas e, ultimamente, pelo seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele sempre procurou o homem, ele sempre falou aos homens, antes de um modo e agora nos últimos tempos, através do seu Filho, Jesus Cristo. A revelação divina é transmitida pela Sagrada Escritura, tanto escrita quanto a tradição apostólica, que foi revelação oral. Elas estão unidas entre si. Elas nascem da mesma fonte, formam uma mesma coisa e tendem para o mesmo fim. E ambas devem ser aceitas igualmente, com igual reverência e piedade. Nós cristãos recebemos as duas fontes igualmente. Não tem essa de a escrita ter primazia, preferência, ter superioridade à revelação oral. Não. Elas têm o mesmo pé de igualdade e a gente deve ter a mesma reverência e aceitar igualmente. Tradição e escritura constituem o único depósito sagrado da palavra de Deus. Olha, presta atenção nisso, porque é muito comum os protestantes entenderem palavra de Deus como unicamente palavra escrita. É automático. Falou palavra, eles acham que é a Bíblia unicamente escrita. Quando, na verdade, muitas das vezes, quando se fala palavra na Bíblia, não é a palavra escrita. Na maioria das vezes, inclusive, é a palavra dita em viva voz aos profetas ou aos apóstolos, enfim. E não necessariamente a escrita. O ofício também de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida oralmente, foi confiado ao magistério infalível da Igreja e que ele não é superior a essa palavra de Deus, mas está a serviço dela. E por fim, a Sagrada Escritura, tradição e magistério estão unidos de tal forma que não podem subsistir independentemente, e todos eles concorrem para a salvação das almas. Então, aqui nesse capítulo, ele vai dizer sobre a revelação e sobre como Deus se revelou aos homens, como que se mantém hoje, e também sobre as fontes de revelação, a harmonia dos três tripés da igreja, tradição, magistério e a Bíblia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu respondo. Eu vou pedir para você, se for comprar esse livro, comprar pelo meu link, que vai estar na descrição do vídeo, para me ajudar. E também compartilhar, deixar o seu like e nos vemos no próximo capítulo, no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.